Pega a sua Bíblia, abra em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo de número 11. Vamos ler dois versículos, versículo 11 e versículo de número 12. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. E aí, se der tempo, eu vou um pouco além. Mas eu creio que esses dois versículos serão os versículos de hoje. A epígrafe do texto diz, fala da boa conduta no meio dos pagãos e a submissão às autoridades. Os irmãos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Vamos ler novamente, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Meus amados irmãos, semana passada eu falei para os irmãos acerca do versículo 9 e versículo 10. E eu tentei destrinchar algumas coisas que tem no versículo 9. Tipo, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E eu falei para os irmãos, cada ponto desse, expliquei para os irmãos que ninguém é sacerdócio santo sozinho. Não é que aqui, quando o apóstolo Pedro fala, na contextualização do texto, nós aprendemos que ele fala no sentido coletivo. Nós somos, não é? Vocês são. O apóstolo Pedro falando à igreja, vocês são o povo santo, o sacerdócio real. E cada um desse aqui tem um significado. Por exemplo, somos o sacerdócio real porque é obrigação nossa adorar a Deus, servir a Deus, apresentar o melhor das nossas ofertas a Deus, o nosso sacrifício de louvor, a nossa vida, a nossa adoração, tudo nós temos obrigação de apresentar a Deus. Irmão, sabia que tem lugares que as pessoas não se reúnem mais para adorar a Deus? Se reúnem para muitas coisas que eu não vou falar aqui, menos para adorar a Deus. Eu estava essa semana recebendo algumas reclamações de irmãos que saíram daqui da nossa igreja e foram morar em outros estados. E os irmãos disseram assim, pastor, quando chegou o culto de Santa Ceia, nós lembramos de tudo que o Senhor fala todo mês. Por exemplo, o culto tem que ser um memorial. E eu chamo a atenção dos irmãos todo mês. Irmãos, tenham cuidado, porque o culto de Santa Ceia em muitos lugares é tudo menos um memorial. As pessoas fazem tudo, no final dizem assim, irmão, falta 10 minutos para as 9, vamos servir a ceia. Fique de pé todo mundo, receba aí o pão, coma bem rápido, toma aí o cálice e pronto, amém, amém, amém. Ou seja, a Santa Ceia não é um memorial a Cristo. E nós aprendemos que a Santa Ceia é um memorial. E é importantíssimo a gente saber o significado das coisas. Por exemplo, o que nós devemos fazer na igreja quando nós nos reunimos? Nós vamos ver os irmãos? Claro, também vamos ver os nossos irmãos. Afinal, ninguém vai para o céu só. É a igreja, é a coletividade. Mas o objetivo maior é a adoração a Deus. Não é, irmãos? É o sacrifício ao Senhor. E hoje, irmãos, o apóstolo Pedro, que falou até agora, o versículo de número 10, acerca de alguns privilégios,
Tipo, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Agora o apóstolo Pedro, ele fala acerca de alguns deveres que nós temos como igreja. Ele lembra de alguns deveres que nós temos como igreja. Observe uma coisa interessante, eu quero lembrar aos irmãos que o apóstolo Pedro falava à igreja dispersa. E a igreja dispersa, ele falou sobre a salvação, sobre os critérios da salvação, como nós deveríamos nos comportar, acerca do crescimento espiritual, tipo, abrir mão de todo pecado, todo embaraço. E eu falei aos irmãos se aproximar de Deus e uma série de critérios. Agora o apóstolo Pedro fala dos nossos deveres, porque a epígrafe que eu acabei de ler, e hoje eu vou falar acerca da boa conduta em meio aos pagãos. E na próxima terça eu vou falar da submissão às autoridades. O apóstolo Pedro chama atenção para a conduta das pessoas. Você observa, estão dispersos, estão sofrendo, estão padecendo por perseguições, mas tem que ser o povo de Deus. Não pode abrir mão de ser o povo de Deus. O apóstolo Pedro, ele faz como que uma ligação sobre o que Deus concedeu aos crentes e o que os crentes devem refletir agora diante do mundo. Receberam de Deus, mas não receberam para ser qualquer pessoa, para andar de qualquer maneira. Tem que refletir o que recebeu para o mundo, de uma forma que o mundo, olhando a glória de Deus em nós, eles desejem se aproximar de Deus a partir da nossa vida. Esse é o objetivo de Deus. Nunca esqueça que é a obrigação da igreja ser luz. Não se acende uma luz e se coloca debaixo de uma mesa. Não, irmão, a luz tem que iluminar, ela tem que refletir. E agora Deus chama a atenção da igreja para essa questão, né? Deus instituiu o lar, o governo, Deus instituiu a igreja, e agora o próprio Deus foi quem instituiu a família, Deus foi quem instituiu os governos. A partir da próxima semana, o versículo 13, que nós vamos ver a próxima semana, ou se der tempo hoje, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Ou seja, Deus instituiu todas as coisas, e é Deus que determina como nós devemos tratar as coisas. Nós não devemos andar à nossa maneira, nós não devemos tratar as pessoas à nossa maneira, nós não devemos, irmãos, tratar as autoridades da nossa maneira. Tem a maneira de Deus de nós fazermos isso. Um irmão chegou para mim outro dia e disse assim: pastor, o irmão foi muito grosseiro comigo outro dia. E não é ninguém daqui da igreja, de outro lugar. E ele disse assim: olha, eu olhei para ele e disse: rapaz, você não está gostando do som da igreja? Na próximo culto você vem ficar no meu lugar. Aí eu disse assim: rapaz, é o seguinte, tudo bem que tem os irmãos que são a graça de Deus, mas para você que está fazendo a obra de Deus, você tem que estar preparado para fazer. Que esteja preparado lá no som onde você está, para alguém chegar lá e reclamar. Ora, um dia reclamaram tanto do som, maltrataram tanto o menino do som, que eu fui para ali, fiquei lá. Aí quando o abençoado do cantor disse aqui: dá mais um grave aí na minha voz. Aí eu fiz assim, irmão Bernardinho, com a mão. Não mexi nada, só mexi a mão. Aí ele pegou e disse: não, coisa boa, o pastor está no som. Ficou perfeito. Eu disse: mas é um demoniado mesmo, né? Ficou perfeito, pastor. Eu disse: o menino, está vendo? Não custa nada, é só fazer isso com a mão. No quartel, quando o comandante chegava, só mostrando a ponta do fuzil na guarita. O soldado tinha essa mania, só, né? Pensava que estava fazendo ordem unida, é só a ponta do fuzil que eles mostravam lá, para enganar. Né, irmãos? Então, não custa nada. Eu disse: irmão, não custa nada. Eu ouvi a reclamação do irmão e dizer: tudo bem, né? Tá bem, irmão, não tem problema. Próximo culto a gente melhora. Pronto, não cria contenda com ninguém, porque tem a maneira de Deus. O apóstolo Pedro, ele aborda a questão da submissão da igreja, tá certo? O mesmo Deus que salva o seu povo, ele também requer submissão do seu povo, ele também requer obediência do seu povo, tá certo, irmãos? Tem uma frase interessante que eu anotei aqui hoje para falar para os irmãos, porque diz assim, não é uma frase minha, aí eu anotei, que ela diz assim: para evitar o erro da salvação
pelas obras, nós caímos no erro oposto da salvação sem obediência. Presta atenção, uma coisa interessante, que tem muita gente enganada, achando ainda que a salvação é pelas obras. Esquece da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, que nós já sabemos aqui de qual é salteado. Agora, tem outras pessoas mais enganadas ainda, que acham que vão ser salvas mesmo sendo desobedientes. Sem obediência, nós não vamos para o céu. Agora, tem uma coisa interessante, mesmo em meio ao fogo cruzado que a gente está vivendo, irmãos, nós temos que viver em obediência. Quer ver uma coisa? A obediência, eu achei uma coisa interessante na Bíblia, ela é uma evidência da virtude, da plenitude do Espírito Santo na vida de um cristão. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 18. Veja o que é que diz aí, do 18 ao 21. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então os irmãos observam que a submissão, ela é uma evidência, é uma prova da obediência a Deus. Sermos submissos. E tem pessoas que não querem ser submissas. Aqui não tem, mas eu só quero lembrar essa matéria aos irmãos porque é importantíssimo. Quando um cristão é maduro, tá certo? Por causa da obediência a Deus, ele se submete ao governo, ele se submete ao patrão do trabalho, ele se submete uns aos outros. Ele é aquela pessoa que mesmo tendo razão, ele baixa a cabeça e diz sim senhor, não senhor. Mesmo sem razão, porque quando você pega uma pessoa imatura, ela quer discutir a razão que ela tem sobre algum assunto. Agora, quando você pega alguém mais maduro, você fala errado e ele ainda assim diz sim senhor, não senhor, pois não. É assim mesmo, prossiga dessa maneira, né? Então, irmãos, nós temos várias ocasiões aqui, como nessa questão de submissão. E para começar, e é aqui que eu quero começar a falar o assunto de hoje, o apóstolo Pedro, né, como pastor desse rebanho, porque lá no capítulo 1 e versículo 1 também, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Aí ele fala no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia. Ou seja, se apresentando como pastor e responsável por esse povo que estava disperso, ele começa a falar acerca do comportamento cristão. Ele diz assim: amados, eu peço a vocês como a peregrinos e forasteiros. Ou seja, eu estou falando com pessoas que não pertencem a esse lugar. Estou pedindo a vocês que não são daqui, mas estão aqui. Eu peço como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que contendem contra a alma. Aqui tem uma coisa interessante, porque o apóstolo Pedro, ele não está falando das concupiscências carnais uns para com os outros. Ele está dizendo assim: eu peço a vocês que se abstenham das concupiscências carnais que combatem contra a sua própria alma. Ou seja, o apóstolo Pedro está mostrando para a gente que a luta, o resultado da desobediência, ela contende na própria mente. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa perturbada. Ela está lá perturbada. Uma vez eu fui orar por uma pessoa, ainda não estava aqui com vocês, e aquela pessoa perturbada, dizendo: estão vindo me matar, estão vindo me perseguir, estão falando mal de mim, estão isso, estão aquilo, outro. E eu olhava e dizia: rapaz, não tem ninguém falando mal de você, não tem ninguém aqui lhe perseguindo, não tem ninguém querendo lhe matar, mas o pecado sufoca, traz perturbação à alma. Eu acabei de citar, de lembrar do rei Saul. Você lembra do rei Saul? Que o Espírito de Deus se ausenta de Saul. E a Bíblia diz que quando o Espírito se ausenta dele, ele se torna uma pessoa perturbada.
E ele precisava do rei Davi para tocar a harpa para ele sentir paz novamente. Mas sem o Espírito de Deus ele é perturbado. O apóstolo Pedro está falando para as pessoas aqui: eu peço a vocês que são peregrinos e forasteiros dessa terra, se abstenham de toda concupiscência carnal, porque a concupiscência carnal, ela vai combater contra a sua alma, contra os seus sentimentos. Ou seja, você imagina, você está numa terra que não é sua, você vive num mundo que você não é cidadão desse mundo, você está temporariamente nele. Olha, irmão, está chegando o dia de você ir para casa. Será que vale a pena você se envolver com as coisas erradas desse mundo, sendo que está chegando a hora de você ir para casa e gozar de plena paz e alegria por toda a eternidade? Não vale a pena, meu irmão. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Agora eu quero chamar a atenção de algumas coisas aqui, da maneira como o apóstolo Pedro fala. Porque ele começa dizendo assim, você vê o tratamento do apóstolo Pedro com as pessoas. Ele lembra alguma coisa aos crentes que estavam dispersos. Não era só pressão, não, ele também passava a mão. E para o bom entendedor, meia palavra basta. Porque quando ele ia tratar com as pessoas, ele dizia amados. Olha como ele trata, amados. Ele podia dizer, vocês aí, bando de desgarrados, que estão dispersos, não é? Eu quero dizer que vocês também são povo de Deus. Não, ele disse amados. Ou seja, o apóstolo Pedro está lembrando aqui, que nada mais, nada menos, que os cristãos, independente de onde eles estejam e como eles estejam, eles são amados por Deus. Sabe por que nós chegamos aqui hoje? Nós chegamos aqui hoje porque o pastor nos chamou para vir aqui hoje. Também, nós somos obedientes. Mas digamos, o motivo maior de nós estarmos aqui é porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que chegamos aqui, irmãos, e sentimos prazer em louvar Deus e ouvir a sua palavra? Sabe por que a palavra de Deus nos fortifica? Porque Deus nos ama. Deus nos ama. A primeira coisa que o apóstolo Pedro lembra antes de passar as instruções: Deus ama você, rapaz. Deus te ama. Alegra teu coração, porque Deus te ama. É difícil alguém olhar para a gente e dizer eu te amo. Quando diz é com falsidade às vezes, né? Meu Deus, eu passei uma, eu vou contar. Eu posso contar? Diga amém. Você está vendo aí que é a turma que está mandando eu contar. Mas quando eu comecei a namorar, eu disse a Thaís, só não me peça uma coisa. Eu disse, para quê? O quê? Ela disse, só não me peça para dizer que eu lhe amo. Aí ela disse, por quê? Porque eu fui líder de mocidade 10 anos, e eu 12 anos, quase 12 anos, e eu via muitos jovens começando o namoro, e era aquele eu te amo para lá, eu te amo para cá, e um lambido, e um cheirado, e daqui a pouco acabava o namoro. Aí o que era luz se transformava em treva, bem ligeirinho. Aí eu disse a ela, só vou dizer que eu lhe amo depois que a gente casar. E tinha dia que ela chorava, diga que me ama. Aí eu brincava, me ama. Me ama. E depois do sim do casamento, a primeira coisa que ela fez foi olhar para mim e disse, agora diga que me ama. Eu disse, eu te amo, minha filha. Não é? Já pensou uma cerimônia tão grande para a gente dizer eu te amo? Mas Deus não faz cerimônia não. Ele simplesmente olha para a gente com as nossas falhas, nosso defeito, não é, irmão? Com a nossa maneira de ser, com o nosso jeitão, e ele diz assim, eu amo vocês. Já pensou uma coisa maravilhosa, né? É saber que é amado por Deus. Nunca esqueça isso, nunca esqueça isso. Quando Satanás tentar dizer para você, você precisa de outra coisa para você entender que você é amado. Você diz, não, preciso de nada mais, nada menos. O que eu preciso eu já tenho no meu coração. A presença do Deus Todo-Poderoso. E é suficiente para eu saber que eu sou amado por Ele. Se eu não fosse amado por Deus, nem aqui eu estaria, meu irmão. Aleluia! Mas nós estamos. E eu vou dizer mais, porque Jesus te ama. Né, irmãos? E tem um detalhe, lembre-se que o amor de Deus é incondicional. Quer ver uma coisa? No capítulo 2 e no versículo 11, nós lemos o seguinte, Primeiro nós lemos aqui o apóstolo Pedro lembrando, nos chamando de amados. Agora se a gente for lá no capítulo 4,
aqui de 1 Pedro ainda, versículo de número 12, lá está escrito o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aí ele começa e continua no versículo 13: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, ele vai lembrando: vocês são amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Nós somos chamados das trevas, irmãos, para a maravilhosa luz de Deus. E o amor de Deus é uma das coisas, das promessas incondicionais da Bíblia Sagrada. Independente das pessoas amarem ou não amarem Deus, mas Deus amou a humanidade a ponto de mandar o seu único filho para morrer pela humanidade. É verdade, irmão, o amor de Deus é incondicional. Sabia disso? Independe da nossa vontade. Eu estou triste, mas Jesus te ama. Eu estou desesperado, mas Jesus te ama. Não é? Está uma treva lá em casa, mas Jesus te ama e ama a tua casa também. Pronto. Acabou, ninguém pode mudar essa história não. Interessante isso aqui, não é? Aleluia. Nós não podemos fazer nada, irmão, para Deus nos amar mais ou menos. Ele simplesmente nos ama. A segunda coisa é interessante. Segunda parte aqui do versículo 11, diz assim: peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Olha uma coisa interessante dessa história aqui de peregrinos e forasteiros, não é? Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, nós já sabemos disso. Eu já falei disso aqui em outra oportunidade, mas eu quero lembrar, essa expressão aqui, ela faz lembrar duas coisas que a gente já viu. Primeiro, nesse dia que eu falei de peregrinos e forasteiros, eu disse assim: irmãos, eu não gosto muito de ficar falando grego nas minhas mensagens, mas só para os irmãos entenderem, essa palavra peregrinos, ela vem da palavra paroikoi, que tem por significado estrangeiros residentes. E o apóstolo Pedro está querendo lembrar, quando ele diz assim: peço como a peregrinos e forasteiros. Primeiro, como peregrinos, ele está dizendo: quem nós somos? Vocês são estrangeiros residentes aí. Ou seja, nós residimos aqui, mas esse não é o nosso lugar. Nós somos, não é, irmãos? Olha só o termo como é interessante: peregrino residente. É uma classe de pessoas que vive num lugar e não tem direito à cidadania naquele lugar, porque ele é peregrino que mora naquele lugar. Ou seja, aquele lugar não é dele. Nós estamos no mundo, irmãos, e nós não temos direito à cidadania desse mundo. Olha como é forte. Vou pegar Mateus, está lá no discipulado infantil. Mas se ele estivesse ali, ele dizia: é forte, Brasil. Mateuzinho de Paulo: é forte, Brasil. Você imagina, nós estamos nesse mundo como peregrinos, como estrangeiros residentes. Nós somos estrangeiros que apenas residimos aqui e não temos direito. Não queira ter direito no mundo. Um dos grandes erros das pessoas, às vezes, quando elas são crentes e não são instruídos em conformidade com a palavra, é reivindicar direitos no mundo. Você já viu um crente que reivindica ser igual ao mundo? É o que mais tem hoje em dia. Eu sou crente, mas eu tenho direito de participar de uma rave. O sangue de Jesus Cristo nos guarde. Rave, né? Festa rave. Rave gospel. Misericórdia. Né? Você já viu crentes reivindicando direitos no mundo? Você é um estrangeiro que reside nesse mundo, conforme a própria palavra. Desse mundo você não tem direito nenhum. Você não tem o direito de ser chamado cidadão desse mundo, não. Você é cidadão do céu. E você apenas está morando aqui por um tempo. Não, irmãos, é verdade. Nós não temos direito. Pare de reivindicar direito do mundo. Tem uma coisa interessante para homens e para mulheres. Vou falar primeiro para os homens, porque às vezes o negócio fica pesado para o lado das mulheres. Mas eu não vou falar não. Pronto, o que eu ia dizer, eu não vou falar não. Eu só vou dizer o seguinte: tem pessoas querendo dar passos para trás.
Quando aceitou Jesus, eu era e passei a ser crente. Quando aceitei Jesus, eu fazia, não faço mais porque sou crente. Aí com o tempo diz assim, não, eu tenho direito de voltar a fazer. Aí volta a fazer. Dá passo para trás. Eu eu deixei de falar, mas agora eu quero voltar a falar. Aí dá passo para trás. Não é? Eu parei de me comportar daquela maneira, mas eu tenho direito. Aí dá passo para trás, para voltar a se comportar. Deus está falando por meio da palavra. Não volte para trás. Não volte para trás. A sua caminhada é para cima, meu irmão, em direção ao céu. Você não tem direito de voltar para trás. Você vai dormir essa noite e vai ter um pesadelo com a minha voz feia, dizendo, não dê passo para trás. Não dê passo para trás. Dê passo para Jesus, meu irmão. Dê passo para Jesus. Porque o conselho do mundo é o contrário da palavra de Deus. O mundo vai chegar e vai dizer assim, ô irmão, só aquilo ali, não é? Um vinhozinho. Eu vou dizer, não, uma cervejinha sem álcool. Eu vou falar um palavrãozinho aqui e ali, não é? Uma piadinha de Joãozinho aqui e ali. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Passo para trás, quem deu virou estátua de sal na Bíblia Sagrada. Nós não estamos aqui para virar estátua de sal, não, meu irmão. Nós estamos aqui para quando a trombeta soar, nós irmos para a eternidade. Né, irmãos? Né? Esse mundo aí não quero nem saber, meu irmão. Um dia tudo irá findar, né? Aquele cantor antigo, Esdras, ele cantava, né? Um dia tudo irá findar. Aí ele cantava, um dia Jesus, ele voltará, um dia sim, e bastará, um dia. Aí ele diz, um dia eu vou subir ao céu, deixar esse porrão léu, não quero saber de ficar, um dia eu vorei. Você lembra dessa canção, não é bonito, né? Eu tenho que falar, porque o ensino da Bíblia Sagrada tem que ser aplicado. Não é só falar o grego, não. É dizer assim, se tem alguém aqui pensando em dar passo para trás, Jesus está fechando todas as portas de trás agora. Se você tentar ir para trás, você vai bater na porta de Jeová. E vai lembrar, ir para frente, para ir para fora. Liga lá, e assume, o Jesus que está aqui, ele te ama. Eu não falei que ele te ama por acaso, não, porque ele te ama mesmo. Aleluia! Agora olha que coisa bonita, irmão. Retirantes que residem sem pátria, né, irmão? Cidadania em local estranho. Aí tem um detalhe, isso aí é para peregrinos e para forasteiros, tem outra palavra, né? Para forasteiro é para pidemoi, que são forasteiros visitantes. Assim, são pessoas que se detêm no lugar por certo tempo, mas não se configuram como residentes. É por isso que o apóstolo Pedro diz assim, eu peço a vocês como forasteiros e residentes. Ou seja, o irmão está aí, está tudo disperso, cada um numa região do mundo diferente, cada um correndo com medo de uma forma diferente. Mas vocês nesse mundo são forasteiros, meu filho. Vocês nesse mundo, ele diz assim, eu peço a vocês como forasteiros e peregrinos, não é que vos abstenhais. Aí ele vai começar a falar agora de uma série de coisas aqui. Primeiro entenda, o povo de Deus não tem cidadania permanente aqui. Nós nascemos do Espírito, nós nascemos de novo do Espírito, ou seja, nós nascemos do alto. O Espírito que eu estou falando, ele veio do alto, não é, irmãos? Nós nascemos de cima e a nossa pátria está em cima. Quer ver uma coisa? Abra aí sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo de número... Eu vou deixar alguém ler para mim hoje. Reclamar para não deixar o povo participar. Leia aí, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Quem achou, leia bem alto aí. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Você percebe uma coisa interessante, irmão. A quem deve ser dada a glória? Ao
Ao nosso Deus. Ou seja, olhar para o alto, dar glória para Ele. Nada de glória para o mundo, irmão. Glória para Deus, para cima. Nós estamos aqui de passagem. Não temos casa permanente neste lugar. Nós não temos casa permanente. Tá certo? Isso aqui, esses mesmos termos aqui, para você ter ideia, eles foram usados lá quando Deus se refere ao patriarca Abraão. Esse mesmo termo foi usado para o patriarca Abraão. Peregrinos e forasteiros, pessoas que estão passando, mas elas por um tempo, mas não tem residência permanente naquele lugar. Outra coisa interessante aqui é a terceira coisa do mesmo versículo, porque ele diz assim, ele diz: peço-vos como peregrinos e forasteiros. Aí ele fala que vos abstenhais das concupiscências carnais. Presta atenção. Se abstenha das concupiscências carnais. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O que é se abster das concupiscências carnais? Quando o apóstolo Pedro está falando das concupiscências carnais, ele está lembrando das obras da carne. Você lembra das obras da carne? Lá de Gálatas capítulo 5. Abra aí sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 19. Vamos ler do 19 ao 21, para quem não conhece essa passagem. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações e iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Aí ele diz assim: e coisas semelhantes a essa, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo: lembre-se quem vocês são, amados. É por isso que é importante a gente ler o versículo dessa maneira: amados. Primeiro, vocês são amados. Segundo, peço a vocês como a peregrinos e forasteiros que vocês são. E o que é que ele pede? Ele diz assim: que vos abstenhais das concupiscências carnais. Você observa que o apóstolo Pedro aqui, ele está falando das concupiscências carnais que nós temos que fugir. Não é uma coisa assim, irmãos, que a gente tenha que lutar. Eu vou falar uma coisa para você. Se você for tentar lutar contra as concupiscências carnais, você vai perder a luta. Você tem que fugir delas. Eu vou mudar o discurso. Mas antes de eu mudar o discurso, eu vou falar pela última vez. Lembra de Sansão? Que era um nazireu desde o ventre da mãe. E como nazireu não podia comer do fruto da vida, aí vem aquela pergunta que eu já fiz outras vezes: e o que danado Sansão foi fazer na plantação de uva? Se ele sabia que não podia comer do fruto da vida, sentiu o cheiro da plantação de uva? Mas você não pode comer, criatura. A Bíblia diz: fuja. Tem versão que fala, quando diz se abster, diz assim: fuja. Fuja do pecado. E a Bíblia chega a dizer: fuja da aparência do mal. Se você sabe que o mal está ali, meu irmão, não vá para lá. Fuja dele. O apóstolo Pedro está aconselhando aos amados. Você observa, aos amados de Deus. Ele podia dizer assim: não, peraí, o povo de Deus é forte, né? Porque a pregação irresponsável é assim: pregação irresponsável de você é forte, você é forte, você pode resistir, você tem condições de resistir. Vai lá, meu irmão, está lá o perigo é aquele contrabaixo, vamos supor. Vai lá e segura o contrabaixo e toque. Tenha medo dele não. Não, senhor. Não é, irmão? O arcanjo Miguel, quando contendeu contra o inimigo por causa do corpo de Moisés, ele não ousou. Olha só, está falando do arcanjo Miguel. Antes disse: o Senhor te repreenda. Se o arcanjo Miguel não tinha força para contender, antes teve que fazer menção ao nome do Senhor. E por que tem uns crentes aí dizendo que são machão demais?
Se o inimigo vier para cá, eu boto para correr. Aí eu quero ver o inimigo vir e dar uma surra. Vem para cá, inimigo, eu quero sua cara. O inimigo vem e quebra a cara dele. Quando eu era líder de uma cidade, já que eu lembrei dessa época, isso já faz muitos anos, 15, 20 anos atrás, não é? Que eu fui líder de uma cidade lá em Natal. Eu lembro no culto de mocidade, aí uma irmã falou lá, pegou o microfone e disse: irmão, essa noite eu dei um murro na cara do cão. Eu digo: eita Jesus. Aí quando o pregador chegou atrasado, aí ele disse assim: quem era aquela irmã que estava falando no microfone quando eu cheguei? Aí eu disse: é uma irmã daqui, é uma abençoada, ela é uma bênção. Aí ele disse: pastor, eu vou orar por ela no final da pregação. Que eu não sei o que ela estava falando, mas quando ela falava, eu vi uma mão bem feia vindo assim por trás dela e dando como uma tapa na cara dela. Eu disse: mas ela disse que estava esbufeteando dito cujo, estava apanhando dele. Não é interessante? O apóstolo Pedro está dizendo assim, vos abstenhais das concupiscências carnais. Fuja das concupiscências carnais. Se a gente for no versículo 4 aqui, capítulo 4, aliás, versículo de número 3, o apóstolo Pedro ele vai dizer assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedice e abominações e abomináveis idolatrias. Você vê que o apóstolo Pedro, ele diz o que nós devemos nos abster. Não é, irmãos? Uma vez perguntaram para mim o que era borracheira. Quem é a pessoa que vive na borracheira? A pessoa que vive na borracheira é a pessoa que bebe e de maneira irresponsável. De maneira soberba. Não é, irmão? De maneira que desdenha das demais. É a pessoa que vive em borracheira. É aquele bêbado que quer ser valente. Que é mais macho que todo mundo, mais rico que todo mundo, não é? É aquele ali, vive em borracheira. Aí o apóstolo Pedro está falando quais são as concupiscências que nós devemos fugir. Aí ele diz, não é, irmão, nós devemos fugir. Essas são, o próprio apóstolo Pedro diz, na batalha espiritual, irmão, nós devemos resistir o diabo. Não podemos nos conformar com esse mundo, nós temos que fugir das compaixões carnais. Fuja! Não queira negócio com compaixão, com paixão, com coisas desse mundo. Não queira. Eu digo aos irmãos, olha, por isso que eu estou dizendo. Porque assim o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra está falando conosco. Se algum crente dessa igreja for tentado algum dia a olhar pelo mundo, nem que escute uma voz, mas não vai cair em tentação. Vai lembrar do que Deus disse: fuja da aparência do mal. Fuja, meu irmão. A Bíblia diz: se os teus olhos te escandalizam, arranca ele fora. Porque é melhor você ir para o céu faltando um dos membros do teu corpo, do que você ser condenado com os dois. A Bíblia diz isso. Se o braço te escandaliza, arranca fora. Lógico que ninguém vai cortar o braço no meio. Né? A Bíblia está falando que fuja das concupiscências. Fuja. Né? Se é como Sansão, não pode sentir o cheiro, que cai em tentação, então tampa o nariz, meu irmão. Tampa o nariz. Não sinta o cheiro. Olha o que eu estou dizendo. É sério, irmão. Olha, parece que é brincadeira, mas não é não. Não é, irmãos? O caminho da vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, é a fuga e a abstinência, tá certo? E essas paixões guerreiam contra a alma. E sabe qual é o objetivo, irmãos, de guerrear contra a alma? É contaminar a alma e destruir. Você lembra o que é a alma? Porque o final do versículo diz assim, concupiscências carnais que combatem contra a alma. Você sabe o que eu lembro que a alma? A sede das emoções, dos sentimentos. Não é? Você imagina, o objetivo é contaminar a alma. Você já viu, irmão, um crente infeliz? Eu já vi. Mas se vocês já viram, não digam não. Um crente infeliz. Um crente que serve a Deus, mas ele vive na infelicidade. Um crente que serve a Deus e vive ali, rosnando, e não se dá bem com ninguém,
e não se abraça com ninguém, e ninguém presta, a igreja não presta. Irmão, não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo assim, fuja da concupiscência, porque a concupiscência quer destruir a alma. Pastor, só está dizendo que quem vive assim está em pecado. Ora, irmãos, a Bíblia diz de quem se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Eu conheci uma pessoa que eu fui orar por ela no hospital uma vez, que estava lá morrendo do coração no hospital, acamado no hospital. E eu cheguei e disse, o médico me falou ali fora, acerca da senhora, o médico me falou e disse que não sabe mais o que fazer, porque ele não achou problema no coração, no pulmão, não achou problema em lugar nenhum. Aí eu disse assim, na hora eu olhei para ela, Deus não falou no meu ouvido não, mas eu olhei para ela e disse assim, tem alguém na sua vida que a senhora sente raiva, ódio, assim, rancor? Aí ela disse, tem uma pessoa. Eu disse, então eu achei seu problema, peça perdão. Libere o perdão. Libere o perdão. Vá lá naquela pessoa. A Bíblia diz, olha que coisa interessante. Mas quem fez mal a mim foi ele. Mas eu vou lhe dizer, porque tem pessoas que lêem a Bíblia errado. Quando você for oferecer sacrifício, sabendo que o irmão tem algo contra você, vá lá e peça perdão a ele. Não é assim que diz? Diga amém. Não é assim que diz. A Bíblia diz que você, sabendo que o irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta e se reconcilie. A Bíblia diz o que? Faça a sua parte. A Bíblia não manda pedir perdão. Quem tem que pedir perdão é quem fez mal, logicamente. A Bíblia não manda a gente ser hipócrita. Ela diz, vá lá e se reconcilie. Ora, irmão, eu sabendo que aquele pedestal tem raiva de mim, e a minha consciência está limpa. Aí antes de eu vir aqui pregar, o que é que eu vou fazer? Ô pedestal, Pai Senhor querido, Deus abençoe a sua vida. Continue aí fazendo a sua função. O que foi que eu fiz com o pedestal, irmão? Me reconciliei com ele. Você concorda comigo? Eu deixei claro para ele que da minha parte não tem nada contra ele. Agora, se ele tem alguma coisa contra mim, a ponto de magoar, que peça perdão. Porque a Bíblia está falando assim, fuja daquilo que combate contra a sua alma. Você está entendendo a palavra, irmão? Como ela é profunda, como ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Você está observando? É assim, não guarde rancor de ninguém. O rancor é uma obra da carne. E ela magoa a alma, ela traz destruição na alma. Está aqui, combate contra a alma, combate contra os seus sentimentos. Sabe qual é o objetivo? É fazer com que você seja uma pessoa amargurada. É fazer com que você seja uma pessoa infeliz. Mas em nome de Jesus, irmão, essa palavra não aprisiona, essa palavra liberta. E a palavra veio essa noite para libertar. Seja liberto pela palavra de Deus essa noite. Se alguém tem alguma coisa no coração guardada, meu irmão, libere o perdão, libere o louvor, libere o glória a Deus, libere o que você tem que liberar. Mas se aproxime de Deus essa noite. Porque quem sabe não é essa noite que a trombeta vai soar, meu irmão. E a gente precisa estar preparado para ir para a glória, para subir para a eternidade, meu irmão. Já pensou, eu vou comprar um chofar para mim. Quem sabe tocar chofar? Você sabe, meu amigo? Não? Ogmar deve saber que é músico, toca trombeta, vai aprender a tocar o chofar. Viu, meu maestro? Vamos separar alguém. Vou comprar um chofar para a gente tocar num culto aqui e você imaginar, ter uma ideia de como vai ser naquele dia. Imagine aí, irmão. Imagine aí, irmã Marisa, quem sabe não é numa hora daquela que a gente está sendo pressionado, assim, o inimigo está querendo vencer a gente ali na peleja, de repente toca aquela partitura do céu. Glória a Deus, aleluia. Que a gente não sabe como vai ser, irmã Cida, mas ela vai tocar um dia. Não é verdade? Imagina aí, Zé, vai tocar a partitura do céu. Aí de repente eu abri e fechar de olhos, abri os olhos, eu estou nos ares com Jesus Cristo, irmãos. Você imagina que coisa maravilhosa, não é? Então o conselho está sendo dado. Parece que eu não vou passar do versículo 11 hoje, não é, irmãos? Porque a hora já está chegando. Mas olha o que a Bíblia Sagrada fala para a gente. Eu só vou falar mais uma coisa.
é porque o versículo de número 12, vou passar do 11, versículo de número 12, para a gente terminar, ele diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Aí a Bíblia diz: para que, naquilo em que falam mal de nós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós eles observem. Observe uma coisa interessante. Quem aqui nunca foi mal falado? Quem aqui nunca foi mal falado? Porque você pode ser mal falado, basta estar vivo, né? Que vão falar mal de você. Mas você observa uma coisa interessante aqui, ó. Aí eu vou falar de mim. Um dia eu cheguei num lugar e estavam falando mal dos nordestinos. Um dia eu cheguei num lugar para cortar o cabelo. O Jonathan já precisou ir trabalhar. Mas eu cheguei num lugar para cortar o cabelo. Aí não foi Jonathan não, irmão. Estava falando mal, porque Jonathan é barbeiro, não é? Mas eu cheguei no lugar, aí o barbeiro estava falando com o outro, dizendo assim: tem umas pragas aí que estão começando a preencher o sul. Aí começou a falar. Aí disse assim: a primeira delas que chegou e ficou foi a Coca-Cola. Aonde você vai, em qualquer lugar tem Coca-Cola. O povo não tem geladeira, mas tem Coca-Cola. Aí ele disse: a segunda praga é o nordestino. Aonde você vai tem uma peste do nordestino. E eu lá, sentado, quieto. Aí ele falou de outro, mas falou do nordestino. Aí, olha o que a Bíblia está falando. Estou falando isso, não é para falar mal de quem falou mal de mim, é para vocês entenderem a palavra. Porque a Bíblia diz assim, ó: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus. Você observa: sou nordestino, mas sou crente. Você entendeu? Uma coisa interessante. Às vezes tem pessoas que não acreditam que Deus mude. A gente dá uma oportunidade a uma pessoa, às vezes, para cantar, e a igreja é o lugar da oportunidade. Esse irmão aí, meu Deus, vai tocar a bateria, quem sabe nem de onde ele veio. Vai tocar, não tem pessoas que julgam dessa maneira? Sabe nem de onde veio, daí ele vai, toca e Deus batiza no Espírito Santo. E aí? Você observa: naquilo que falam mal de vocês, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha, eu estava falando mal daquele homem que era nordestino, mas quando eu conheci ele, percebi que ele é crente e que ele não faz mal a ninguém. Você viu? Falaram mal daquele homem que era de pequena estatura, Zaqueu. Olha lá, Zaqueu. Mas Jesus foi lá para a casa de Zaqueu. E aí? E Zaqueu aceitou Jesus. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, pronto. E metade dos meus bens é tudo para os pobres. Ou seja, apelou: Senhor, não saia daqui, pelo amor de Deus, não saia da minha casa. Porque eu tomei a decisão bem tomada. O homem pode ser pequeno, de baixa estatura, mas é crente, tem a presença de Deus. Você está entendendo? Naquilo que falam mal de você, aí a palavra está dizendo: agora chegou a hora de você provar o contrário. Falam mal de você, mas quando observarem você, vão ver o brilho da glória do Espírito Santo na sua vida. A partir de agora será diferente. Quer ver uma coisa? Página virada. Deus colocou no meu coração agora, ó. Página virada. A página foi virada. A partir de agora vai ser diferente. O que caminhava para a morte, Jesus foi lá e deu um basta, e agora caminha para a vida. No curso das águas que estava sendo jogado fora, agora Jesus colocou no lugar certo. Vai molhar a terra boa e vai brotar fruto dali, em nome de Jesus. Já pensou? Não está no texto não, mas eu estou dizendo, Deus colocou no meu coração. Você já observou, irmão? Fala mal, mas dali, de onde fala mal de vós, irmão, vocês vão provar o contrário. Porque vocês não andam contra o mundo. Eu não quero conversa com o pecado, irmão. O pecado está lá. Né? Não vou apontar para nenhum lado, não se apontar para ninguém. O pecado está lá, o pedestal. Né? Eu não vou nem perto dele. Fica para lá, pecado. Tu e tua laia. Quer nem saber, meu irmão. Eu sou cidadão do céu. E como cidadão do céu, naquilo que falam mal de mim, como se eu fosse malfeitor, eles vão ver que naquele grande dia não vai restar outra coisa para eles, senão se renderem aos pés do Senhor Jesus.
Porque eles vão olhar para a gente e vão ver coisa diferente em nós. Coisa diferente, está na Bíblia Sagrada. No dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Ou seja, olhar para a gente, o que é que vai ver? Jesus Cristo na nossa vida. Sapato está furado, mas tem Jesus Cristo. Não tem dinheiro no bolso, mas tem Jesus Cristo. Já pensou, meu irmão? Alguém pode olhar e dizer assim, é feito só a graça de Deus, mas tem Jesus Cristo na vida. Quando precisa de oração, chama aquele feinho para orar por mim, porque tem uma coisa especial na vida dele. O que é que tem na vida dele? É o brilho do Espírito Santo, meu irmão. É o sangue de Jesus Cristo que lavou e deu vestes novas, e deu vida nova em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vou terminar falando o que eu comecei dizendo. Né, irmãos? Você é amado por Deus. Amado por Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, quantos crentes Palmeiras tem aqui? É povo amém. Né? Eu digo, meu Deus, eu sou. Uma vez eu ouvi alguém dizer, quantos ET de Jeová tem aqui? E acredito, o povo disse, amém. Eu digo, não, meu irmão, só ET de Jeová não, é para lá, com essa história. Eu sou crente em Jesus. Agora eu vou perguntar, quantos amados por Deus tem aqui, irmãos? Quantos amados por Deus tem aqui? Sai daqui com essa convicção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus vai fazer assim, ó, vou terminar. Chamar um dos irmãos para orar, o presbítero Amarildo vai orar conosco. Mas preste bem atenção, você vai sair daqui assim, ó. Você viu os olhos do apóstolo Paulo? Fariseu, meu irmão, conhecedor da lei. Já viu? Mas perseguiu os crentes. Quando Jesus salvou, tirou as escamas dos olhos. Fez cair do cavalo, depois abriu os olhos dele para ele enxergar o erro que ele vivia. Passou de perseguidor a perseguido. Passou, meu irmão, de um mau elemento a um bom elemento. Quando o povo julgava ele e dizia assim, não era aquele que perseguia os crentes, aí tinha que se converter pela palavra que ele pregava e pelo amor de Deus que era visto na vida dele. Eu quero profetizar e falar para crentes aqui essa noite. É assim, ó, você andando e é como se você não estivesse enxergando o buraco lá na frente. Ó, topei! Né? Tá lá uma pedra, ó, topei! A partir de hoje, meu irmão, Jesus vai fazer você enxergar todo empecilho na sua caminhada. Olha o que eu estou dizendo, olha o que eu estou falando aqui, em nome de Jesus. Está lá a pedra, não consigo atravessar, vou topar. Mas tem esse caminho aqui, ó, essa é a aparência do mal, vai para lá. Satanás e suas armadilhas, vai por aqui, ó. Porque Jesus preparou esse caminho para mim. Está lá o buraco, tenho nada a ver com o buraco, tenho a ver com o reino de Deus. A minha caminhada é para o alto. E se eu caminhar para o alto não tem buraco, não tem pedra, meu irmão, tem a glória do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos orar, vamos.